Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Queridos, hoje eu vou falar do livro de Gênesis, a partir do capítulo 19, versículo 1, que fala sobre a esposa de Ló, aquela mulher que virou uma estátua de sal por desobedecer às ordens de Deus. Diz assim, ó: Ló recebe em sua casa os dois anjos. Ao anoitecer vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostou-se, rosto em terra, e disse-lhe: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela, e lavai os pés, e levantar-vos-eis de madrugada, e sereis o vosso caminho. Respondeu-lhes eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Os anjos, né? Todos eles lá comeram. Mas antes que se deitasse, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços quanto os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. Então, amados, os anjos, eles são seres muito bonitos, né? São seres celestiais. E aqueles homens daquela cidade, eles eram pervertidos, eles viviam no pecado. Então, eles queriam abusar dos anjos. Cercaram a casa porque eles queriam abusar dos anjos. Tanto que eles falaram aqui no versículo 5, eles dizem assim, ó: E chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os para fora a nós, para que abusemos dele. Saiu então Ló à porta, fechou-a após si e lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho duas filhas virgens, e vô-las trarei. Tratai-vas como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. E eles responderam. Eles, porém, disseram: Retira-te daí. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro, veio morar entre nós, e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e chegaram para arrombar a porta. Então, amado, você vê que Ló, ele entregou as duas filhas dele virgem para aqueles pecadores abusarem das filhas dele, para não abusar dos anjos. Você vê como era muito grave, né, o que aqueles pervertidos estavam fazendo, né, porque eles queriam tocar em algo santo, os anjos. E Ló, como era um homem muito temente a Deus, ele falou não, que preferiu que tocasse nas filhas dele do que tocar duas virgens, né? Do que tocar nos anjos, né? Porque os anjos são santos. Então, eles não aceitaram, e os pervertidos não aceitaram e arrombaram a porta e fizeram aquela coisa absurda lá, né? Querendo entrar para abusarem dos anjos, porque ele não queria as filhas de Ló, ele queria os anjos. E aí, porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então, o que aconteceu? Os anjos, ele tinha um poder para cegar aqueles pervertidos que queriam abusar dos anjos. Então, o que os anjos fez? Os anjos estenderam o braço, e quando os anjos estenderam o braço, os pervertidos ficaram cegos e não sabia mais nem que rumo estava a porta para eles poderem entrar, para eles poderem arrombar para poder entrar. Tanto que disseram assim, de modo
que se cansaram à procura da porta, entendeu? Não sabia nem mais onde estava a porta, porque eles estavam cegos. Os pervertidos que queriam abusar dos anjos. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus genros e teus filhos e tuas filhas? Todos quantos tem na cidade, faça sair desse lugar. Então, quer dizer, os anjos falaram para Ló: sai dessa cidade, porque Deus vai destruir. Por que Deus quis destruir a cidade naquela hora? Porque os pecadores lá passaram dos limites, eles queriam abusar dos anjos. Aí Deus falou: não, chegou no limite, uma coisa dessa já não pode ser. Deus falou que ia destruir a cidade naquela hora. Então os anjos falaram para Ló que Ló se retirasse dali. Então, quando chega aqui no versículo, no capítulo de Gênesis 19, versículo 23, diz assim, ó: a destruição de Sodoma e Gomorra. Então, saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquela cidade e toda a campina, e todos os moradores da cidade, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que a terra subia fumaça, como fumaça de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades que Ló habitara. Então, amados, hoje em dia, o pessoal quer saber onde que está essa estátua de sal da esposa de Ló, né? O nome dela é Aila, né? O nome da esposa de Ló era Aila. A-Y-L-A, Aila. Então, essa cidade, ela fica no Oriente Médio, ali entre Israel, Palestina e Jordânia, onde fica o Mar Morto. Você já deve ter ouvido falar no Mar Morto, né? Por que é chamado Mar Morto? Porque o Mar Morto, ele tem o sal, a quantidade de sal que tem no Mar Morto é 10 vezes maior do que a quantidade que tem nos oceanos. Então, onde tem muito sal, né, não vai ter peixe. Então, lá chama de Mar Morto, por causa da quantidade de sal que é muito grande, entendeu? Então, por aí você já tira. Por que que a Aila, a esposa de Ló, virou uma estátua de sal? Ela, inclusive, lá perto desse local que fica perto do Mar Morto, né, que chama Monte Sodoma. Se você pesquisar, você vê no Monte Sodoma, lá tem tipo umas estátuas que tem o formato de uma mulher, né? Lá tem essa estátua com formato de mulher, né? E que eles acham que essa formação de sal esculpida que lembra um pouco pessoas que têm, né, um formato de uma mulher, né? E ela, então, o pessoal associa muito essa estátua que tem lá, né? Assim, eles acham que essa estátua é a estátua da Aila, que acredita que Sodoma e Gomorra devia estar perto do Mar Morto, né? Eles acham que... Porque, assim, na verdade, tem essas pessoas que estudam, né? Esses arqueólogos, que você sabe que tem aquelas pessoas que ficam escavando para ver se descobre. Porque
Uns pensam que Sodoma e Gomorra, ela foi soterrada, né? Porque diz que o nível dela era muito abaixo, então com o tempo foi soterrada. E tem uns que eles ficam, esses arqueólogos, eles ficam escavando para ver se descobre ali embaixo se tem, né? Se foi soterrada. E tem uns que descobriram, né? Que tem objetos que com formato de coisas queimadas mesmo. Então eles ficam assim, eles ficam estudando onde que realmente foi, onde que foi que aconteceu isso, toda essa catástrofe, né? Porque foi uma catástrofe, porque caiu fogo do céu, né? Queimou tudo, destruiu tudo. E esse fogo do céu que caiu, não é é uma temperatura muito maior do que essa temperatura desse fogo de fogão. É uma temperatura muito acima. Então, assim, os cientistas, eles ficam tentando uma explicação para isso. Uns eles falam assim que a esposa de Ló, ela se transformou numa estátua de sal, porque se você vê um vulcão em erupção, dentro daquele vulcão sai uma larva muito quente, né? Uma lava muito quente, que ele... E uma fumaça, e tem enxofre também. E nessa cidade lá foi queimado com fogo e enxofre. Sodoma e Gomorra foi queimado com fogo e enxofre. Então, por que sai enxofre de dentro dos vulcões, junto com aquela lava? Porque aquela lava ali, onde ela passa, ela destrói tudo. Aquela lava, ela destrói tudo. Aquela fumaça que sai de dentro, aquilo é tóxica. Então, é uma destruição. Então, os cientistas, eles pensam assim, que quando aquela lava do vulcão, ela esfria, porque quando ela sai, ela tá quente, mas quando ela esfria, ela vira rocha. Então, eles acham que aquela estátua da Ayla virou uma rocha. Mas, na verdade, não é isso, porque lá em Israel, perto dessa área lá, do Mar Morto, não tem vulcão. Então, tem um cientista que chegaram a pensar, não, isso foi porque foi um vulcão que passou lá e pegou na Ayla e, né, e fez ela virar uma estátua de uma pedra, petrificou ela. Mas, na verdade, não foi isso. Porque eles vivem estudando e para ter uma explicação para isso, mas o que diz na Bíblia é o seguinte, que choveu do céu fogo e enxofre. Foi isso que aconteceu. E o fogo e o enxofre destruiu aquela cidade, Sodoma e Gomorra, não sobrou nada. E lá nesse monte Sodoma, que fica perto do Mar Morto, no Oriente Médio, tem um formato de uma estátua de sal. Ela é de sal. Essa estátua que tem lá, ela é de sal. E ela é um formato de uma mulher. Tá nesse monte Sodoma. Entendeu? Então, amado, o que quer dizer isso? Que a palavra de Deus se cumpre, né? E qual foi a moral dessa história aqui? É que nós não devemos desobedecer a Deus. Se Deus falar que é para você obedecer a Ele, você tem que obedecer, porque se você desobedecer, você não vai se dar bem na vida, né? Porque aí você fala assim, como que eu vou saber o que Deus quer que eu faça? Tá na Bíblia, a palavra de Deus. Porque toda pessoa que desobedece a Deus, no final das contas, ela se arrepende, entendeu? Então, amados, muitas vezes você estava num local onde havia muita coisa errada, né? E
E Deus fala com você até nessa palavra mesmo, está falando, filho, filha, sai desse lugar pervertido, sai desse lugar de pecado, sai, não olha para trás, abandona isso, abandona tudo, sai sem olhar para trás, porque, amados, a pessoa que fica olhando para trás, para vida errada que a pessoa tinha, vida que não te vida fora da presença de Deus, e Deus está falando para você sair daquilo ali, para você andar que é para frente é que se anda, para você começar a andar nos caminhos de Deus e sair do caminho errado sem olhar para trás. Então, é isso que você tem que fazer. Você tem que abandonar esses caminhos que não é de Deus e olhar para frente. Olhar para frente, seguir os caminhos de Deus e não volte para onde Deus já tirou você. Você não deve. E você que já saiu, você não deve voltar para onde Deus já tirou você. Entendeu? Não volta mais. Deus já te tirou do lugar do pecado, das terras pervertidas. Sai sem olhar para trás. Se você não deve nem olhar para trás, imagine voltar para o lugar onde Deus já te tirou. Não faça isso. Agora é para frente é que se anda, certo? Deus abençoe e uma boa noite.